Abra sua Bíblia comigo, Deuteronômio 7,12, a porção Ekev. Ekev quer dizer, em hebraico, por causa, ou também si, não é? A conjunção si, por causa, porque, por essa razão. E também, como o Luiz diz, é o radical da palavra calcanhar. Mas o que eu quero aqui não é estudar sobre o calcanhar, não. Nós vamos estudar aqui por causa, si. E vamos ler o versículo 7,12, que diz assim: sucederá, pois, aqui, ó, o pois aqui traduziu o Ekev como pois, está vendo? Ó? Sucederá, pois que, por ouvirdes estes preceitos, e os guardardes e o cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará o pacto e a misericórdia com que juramento prometeu a teus pais. Ele te amará, te abençoará, te fará multiplicar, abençoará o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o teu grão, o teu mosto, o azeite, a criação das tuas vacas, as crias dos teus rebanhos, na terra com que juramento prometeu aos teus pais que te daria. Avinu Malkeinu Sheva Shamayim, eu, em nome do Senhor Yeshua, eu solto essa palavra para abençoar aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvirão através de vídeos, através agora da transmissão ao vivo, e que o Senhor possa fazer um dia, esse dia 8 de agosto, seja um dia memorável de uma mudança, de uma palavra que veio dos céus, uma palavra que gerou em nós aquilo que precisa ser gerado. E essa palavra vai tirar, vai quebrar, vai anular aquilo que tem impedido muitos irmãos de decolarem, de realizarem o propósito do Senhor. Então vem essa palavra com unção, com humildade, mas com poder e com força. Em nome de Yeshua, amém. No primeiro versículo da palavra, primeiro versículo em hebraico diz assim: Verhayá Ekev, que é o nome da paraxá, Verhayá Ekev tishmeum et hamishpatim haele ushmarten vazitem otam veshmar Adonai Elohecha. Tem duas coisinhas aí. E será, pois, que é por causa, né, de escutar, de ouvir, é a palavra shema, viu que eu falei tishmeum, de shema, minhas ordenanças e os guardardes, que é a palavra aqui, shemar, vechamar, com R, Adonai teu Deus te dará as bênçãos. Então, hoje de manhã, eu fiquei pensando, você quer uma palavra para o seu sucesso? Você quer o sucesso? Nós não podemos morrer sem cumprir o propósito de Deus. Sucesso não é ter dinheiro, sucesso é cumprir o propósito de Deus pelo qual Ele te chamou. Esse é o maior sucesso. Sucesso é para você. E aí, as duas palavras do sucesso, pela primeira vez que eu enxerguei isso, eu acordei com esse pingente. Eu vi um pingente. Um pingente, o que é um pingente? De um colar que coloca um pingente. Então, eu não sei se tem algum ourives aí me assistindo, algum irmão que mexe com isso, faça o pingente com as letrinhas. Olha aqui, leia aqui para mim. Shema, e aqui daqui para baixo. Shemar, Shema, Shemar. Shema, Shemar. É a palavra do sucesso. O sucesso todo está em duas palavras. A palavra Shema é ouvir. Então, aqui fala, ouça e Shomer Israel. Lembra da palavra Shomer? Guarda de Israel. Então, guardar no sentido de Shemar. Se você ouvir e guardar o que é? Guardar uma lembrança, guardar no seu coração. O que é isso? Obedecer. Quem guarda é para obedecer, concorda? Então, se você ouvir a instrução de Deus e guardar em seu coração, ou seja, obedecê-la, vão vir as bênçãos que eu vou falar agora. E vocês vão ver que essas bênçãos que eu vou falar agora é o que nós precisamos. Não tem, eu consegui se pensar rapidamente, eu não vi nenhuma bênção, ficou de fora. Eu falei, como Deus consegue, em palavras tão simples, colocar tantas bênçãos para nós? Então, o segredo hoje é Shema e Shemar. Olha que interessante, Deus coloca a mesma raiz da palavra, né? Então, um judeu que está me ouvindo hoje, ele vai ver Shema, Shemar, o Rzinho. Parece que Deus põe duas palavras iguais, com dois sentidos diferentes, ou seja, só tem sentido ouvir se você guardar o que ouviu. Quantas crianças hoje, quantos jovens, quantos casamentos errados, frustrados, quantas pessoas em desgraça, porque não ouviram a voz dos seus pais, não ouviram o sacerdote, não ouviram o líder, não ouviram. Não é verdade? Agora, ouvir é uma coisa, tem dois ouvidos, pode entrar e sair, mas guarda, para no coração, para dentro do âmago, para no espírito, para na mente. Essa é a diferença. Então nós vamos ver que a palavra que
que eu te falei, shemar e shemar, se guardardes, pois, se guardardes, se o ouvir, quer dizer, ouvir, atentar, entender, discernir, então virão as bênçãos. Que bênçãos são essas que nós lemos? Que bênçãos são essas? A primeira bênção que está aí no capítulo, no versículo 13, olha, o Senhor te guardará o pacto. Irmãos, isso aqui, olha que coisa mais, olha que bênção maior, é a primeira bênção que Deus quer. Então, se você ouve e você guarda, você obedece, então guardará o pacto que Ele tem conosco, vai ser guardado, vai ser preservado. Podemos falar em salvação? Será que Deus quer guardar, que você guarde a religião? Será que Deus está preocupado com alguma religião, inclusive o judaísmo? Não está, não. Ele está preocupado com a aliança, com a brit, essa palavra aliança, e não com religião. E eu posso entender aqui, meus irmãos, como salvação. Irmãos, o que eu tenho na minha vida hoje, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ganhar o sucesso profissional, financeiro e perder a minha família? Pensa. Então são valores muito mais importantes. Então Deus, se você ouve, se você guarda a palavra dele, se você ouve a Torá, ou o Evangelho, que é uma repetição da Torá, como nós sempre enxergamos, então a Torá, a palavra, a instrução divina, né? O verbo que se fez carne, Yeshua, que transformou em palavra, para quê? Para que não só você ouça o que Yeshua disse, mas guarde as palavras. Guarde a palavra. E aí vem o quê? Ele guardará o pacto. Meu irmão, da parte de Deus, Ele nunca tirará a salvação nossa. Mas nós tiramos. Eu posso desviar, eu posso afastar dos caminhos, e eu posso perder essa direção. Então Deus me ajuda. Diga, Deus me ajuda. Então você que está esmerecido na fé, você que está enfraquecido na fé hoje, peça, Senhor, me ajuda, lembre do teu pacto que você fez através de Yeshua, através do novo nascimento. Outra bênção, terá graça. Olha a bênção que se você ouve e atenta, Ele te dará graça, hesed. O que é a graça? A graça de ter meus pecados perdoados. Irmãos, se não fosse isso, eu não poderia estar aqui hoje. Porque Ele perdoa os pecados, Ele esquece, Ele pega, dos teus pecados não me lembrarei mais, e jogará no fundo do mar. Então não venha você nessa manhã pescar pecado. Se Ele jogou lá no fundo do mar, deixe quieto. Principalmente em relação a cônjuge, a casamento, a amigos, aquele que não perdoa, não é verdade? Ele deixou no fundo do mar. A graça do novo nascimento, a graça de nascer de novo, a graça de vencer a morte espiritual. Irmãos, olha, pensa, olha para mim aqui, olha, você não está olhando para mim hoje, olha para mim. Eu vou falar para aquele que está me ouvindo pela TV. Vocês não estão querendo olhar para mim? Ou estão olhando? Irmãos, é fantástico, diga, é fantástico. Se Deus não entrasse na minha vida através da graça dele, do Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, aonde você estaria agora? Eu falo, já estaria morto, enterrado debaixo de 7 palmos. Com certeza, eu já teria partido há muito tempo. Mas então o Senhor foi misericordioso, Ele usou a graça, Ele me deu um novo nascimento, eu larguei aquela vida de pecado, larguei aquela morte espiritual, não é verdade? Muitas vezes fala assim, mas eu não tinha pecado, eu nunca matei, nunca roubei, nunca estrupei. Quem dera. Irmãos, não é só isso não, o pecado é a morte espiritual, essa é a maior herança de Adão, é a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, você olha o mundo, não é? Vocês acham que o nosso governo, os governantes nasceram de novo? Estão cheios do Espírito Santo? Estão nada. É um país ateu, são governantes ateus, mortos espiritualmente. Como é que quer fazer um país gerar vida, se aquele quem governa são mortos? Pensa. Então o mundo lá fora, pensa na sua família, pensa no seu vizinho, pensa nos seus parentes. Se eles não estão em Yeshua, eles estão mortos espiritualmente. Eles estão na maior maldição da vida, do universo, que é o pecado de Adão, a herança do pecado de Adão, que é a morte espiritual. E a morte física será vencida. Por isso Yeshua é o primogênito do que dorme. Por quê? Porque Ele venceu a morte física e Ele te dá agora a reconexão. Ele linka você novamente com o Pai. Tá certo? Ele liga o seu celular, né? Ele põe você no canal certo para você ouvir a voz do Pai, aquele que é o Todo-Poderoso, o Criador. Ele te abençoará, bevrahá,
que é isso? Abençoar. Ele vai conceder. A palavra, as pessoas veem aí na Bíblia, abençoar, não tem muito hebraico e não tem muito romanismo e não entende as coisas. Então, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde. Quer dizer, não entende a profundidade da palavra barar, que em hebraico significa abençoar. Concessão de poder. Se você ouvir e guardar minhas palavras, eu vou dar poder. Diga, poder a você, para que você vá, lerrar, vá, e seja bem-sucedido e próspero. As pessoas não sabem que a prosperidade está dentro da palavra abençoar no hebraico. Isso é fantástico, diga. Isso é fantástico. Porque Deus, Ele quer dentro de mim, não é que eu tenho uma religião judaico-messiânica, batista, metodista, ai. Quanta religião, quanta divisão, quantas doutrinas. Irmão, isso pode ser importante. Se religa ao Pai. Mas não é isso que Deus quer. Não é esse o propósito de você ter um time de futebol ou ter uma religião. Você não pode pensar assim. Ele quer um pacto, Ele quer uma mudança. Ele quer ver o poder que Ele te deu sendo realizado. Em trabalho, em obras, em fé. Ele quer que você seja a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, porque eu sou a luz do mundo, disse Yeshua. E por que o irmão está apagado? Pergunta ao seu vizinho, por que apagou? Por que está apagando? Por que você está tão triste? Por que está tão moado? Por que está tão cheio de problemas? Ouça, diga para o seu vizinho, Shema, vê chamar. Pronto, ouça e guarda, porque Ele te abençoa. Ele te amará, vê a Ravá. Irmão, amar, porque Ele é a essência do que é amor. Isso é a essência de toda a mensagem. Amor. Não é evangelho da prosperidade para ganhar dinheiro. Não é levantar a mão para aceitar Jesus e para ir para o céu. Ai, quanta religião horrorosa dos homens. Como eles mudam as palavras. Por que eles não peguem o fundamento da nossa fé, a Santa Torá? Você não vai achar isso aqui no Novo Testamento, nessa ordem. Quem quer mais bênção, levante a mão. Quem quer, levante a outra mão. Então vamos continuar nas bênçãos. Se você ouvir, diga ouvir. E guardar, obedecer, cumprir, Ele te multiplicará. Ele te multiplicará. A palavra aqui em hebraico é rabá. Por isso que em hebraico se fala todá, rabá. Muito obrigado, que tudo te multiplique. Deus tem um poder, diga, poder multiplicador. E aquele que multiplica não retém, aquele que multiplica não fecha, ele abre. Por isso que a Bíblia é dar, não receber. Olha que o evangelho dos crentes é o contrário. Receber, 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 fazer novena, quarentena, fazer tanta coisa, receber, culto dos empresários, culto das mulheres desoladas, culto dos casamentos, culto do empregado fracassado. Ai, que pobreza! Deus está te dando muito mais, Ele quer ver você ouvindo, guardando, para Ele decolar, para Ele você reluzir. Não, eu vou lá, vai vir um pregador aí, fazedor de milagre. E o que eu tenho a ver com milagre? E quem falou que eu preciso de milagre? Irmãos, milagre é bom, é um milagre, é um sinal, mas isso não muda nada a nossa fé. A Bíblia diz que milagres são para os fracos. O forte não precisa ver milagre, porque ele está vendo tudo se multiplicando. Aonde ele põe a mão, prospera. Aonde ele pisa, prospera. Aonde ele chega, estabelece. Os demônios saem. As trevas acabam. Seja luz. O que é isso? Acenda o interruptor. Se você chega aqui e apagam-se as luzes, como é que você gera a luz? Simples. Puf. Onde estão as trevas? Se há luz, não há trevas. Não, em nome de Jesus, vão jogar as trevas para fora. Sai escuridão, sai treva, sai escuridão, sai treva. Entendeu a cabeça, muitas vezes, de um cristão um pouco menos instruído? Seja luz, puf. Cadê a macumba? Onde está a macumba? Onde está o molhado? Onde está a maldição dos meus opositores? Onde está? Balaque e Balaão, Paraxá, 3 semanas atrás. Balaão, falso profeta, diz ao rei Balaque:
Eu não posso amaldiçoar o povo de Israel, a quem Deus abençoou. Minhas maldições, minhas macumbas não pegam neles. E o rei falou, faça! Então vamos sacrificar como eles. Vamos pegar lá 7 cordeiros, 7 bois. Nós vamos fazer tudo o que eles fazem. E resolveu. Fizeram, sacrificaram, foram para o monte, como é que chama? O monte de Peor, que é o lugar mais alto. O monte da maldição. Fizeram todas as maldições. E Balaão falava, não dá. Toda oração que eu faço não pega. Ô, irmão, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Você está muito preocupado com os seus opositores. Seja luz, rapaz. Seja luz. Você está muito preocupado com a macumbinha ali da esquina. Seja luz. Seja luz. Porque Deus quer te multiplicar. Multiplicar o quê? O processo, a capacidade de transformação que vem de ouvir e guardar. Diga ouvir e guardar. Ouvir e guardar. Shemá, shemar, shemá, shemar, shemá, shemar. Guarde isso aí. E comece o novo dia. Comece agora, essa palavra está vindo, sabe por quê? Porque mês que vem é Rosh Hashanah. E depois de Rosh Hashanah vem o dia do Kippur, Yom Kippur. E depois vem tabernáculo, a grande festa, a festa dos frutos. Como que orelhar um fruto se não há sementes? E essa palavra é para germinar sua semente. Ainda dá tempo, diga, ainda dá tempo. Ainda temos tempo de produzir daqui 1 mês frutos jamais vistos em sua vida. Frutos jamais vistos em sua família. Quem nasceu para ser saco de batata, levante a mão. Diga ao seu vizinho, você é original. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. Olha a impressão digital, olha a impressão digital dele. Diga para ele, ninguém no universo tem as suas digitais. Porque você não foi uma cópia. Você não veio de um macaco retardado. Você não veio de um macaco animal que não consegue entender depois de milhões de anos que plantando banana dá. Mas você sabe de onde vem a banana. Você sabe o que fazer para a banana chegar na sua casa. Essa é a diferença aos meus opositores ateus. Tá certo? Eu não sou um macaco evoluído. Eu posso vir de um Adão caído que foi redimido pelo sangue de Yeshua. E quer agora redimir você, diga, me redimir. Ele multiplicará, ele te abençoará o fruto do seu ventre. O que é isso? Podem traduzir essa frase do hebraico para mim? O que a Bíblia quer dizer? Te abençoará o fruto, ou seja, dará poder e autoridade para que o seu fruto do seu ventre apareça. Que é isso? O que é isso? Uma palavra. Vou falar em hebraico. Toldot. Palavra Toledo, né? Toldot. Gerações. Quando então Deus diz que abençoará o fruto do teu ventre, é o meu esperma, é o óvulo da mulher, e se juntando é o fruto, é o galardão de Deus, é o filho, é a minha geração. Então ele não quer só a bênção, se eu ouço, se eu guardo, ele não quer só a bênção para você, ele vê a sua geração. Por isso, a Torá diz, lá no capítulo 20 de Êxodo, que Deus abençoará aquele que teme por 1000 gerações. Diga, puxa vida, não é pouca coisa, é muita coisa. Eu sou muita coisa. Isso não é a palavra fraca, espúria, de pensamento de nova era, de pensamento positivo e de otimismo. Isso é a realidade que Deus quer trazer hoje. É a transformação que Deus quer hoje. O que Ele quer? Abençoar a sua geração como? Ouvindo e guardando. Ele quer seu filho, sua família. Ele quer o fruto da terra. Se você ouve e guarda, olha que eu estou ainda no 2º versículo do capítulo, do estudo da Paraxá. E poderia ficar nela talvez uma semana. Ele vai te abençoar não só a geração, mas abençoar o quê? O fruto da terra, o grão, ele fita o grão, diga o grão, o mosto, o azeite. O grão, trigo.
Cevada, milho, feijão, arroz. O que é isso? Trabalho, sustento, vida. Mosto, vinho. Para os batistas, suco de uva. Está certo? Está certo? Mosto, alegria, alegria, símbolo do pacto, alegria. Unção, azeite. A capacitação, azeite. Então, como é que Deus não é ignorante, Ele manda te multiplicar a bênção e não te dá capacitação? Que Deus incoerente é esse? E Ele quer te abençoar, o teu rebanho, carne e leite. O que é rebanho? É tudo. Rebanho aqui são os bens materiais. O grão, o mosto, o azeite é para você, vida, homem, semelhante a Deus. Agora Ele quer te dar gado e rebanho. Ele quer te dar uma vaquinha leiteira. O leite é fonte da vida para o bebê, né? O leite até hoje, né? O rebanho, a carne, a comida, os bens materiais, aqui é tudo bem material. Bendito será mais do que todos os povos. Ô irmão, não é por nada não, mas você tem que ser bom de bola. Diga ao seu vizinho, você tem que ser bom de bola, entre aspas. Essa bola não é uma pelota. Essa bola é o seu chamado. Você tem que ser bom naquilo que você foi chamado. Deus te chamou porque Ele te ama. Então você não é pouca coisa, você não é uma cópia. Você não é uma camisa de uma loja de camisa, que todas são iguais. Não é verdade? Não haverá esterilidade de homens, mulheres e animais. Homem que não tem a semente da reprodução, mulher que não tem um ovário capacitado para germinar. Isso é esterilidade. Você entendeu? Não sou eu que estou escrevendo isso, eu não estou falando que toda esterilidade é fruto de pecado, do não ouvir, do não guardar. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que quando ouve e guarda, Ele tira a esterilidade. Eu creio dessa palavra, por isso Deus colocou as matriarcas de Israel, tirando Sara, Rebeca, Raquel, estéreis. O que Deus está falando? Eu fiz o povo judeu da esterilidade, eu pus vida. É isso que ele está falando, as mulheres não podiam, Abraão não podia ter filho. Eu vou falar que Sara também, eu falei que não era, mas era, porque foi ter filho aos 90 anos. Porque era estéril. Olha só, pensa. Deus começa o povo dele com mulheres estéreis. O que ele está falando? Vocês não são fruto do acaso. O povo judeu não é um povo qualquer. Eu o fiz. Eu germinei no útero daquelas mulheres matriarcas a casa de Israel. E das quais as nações serão abençoadas. Não é assim? Israel, luz para as nações, Isaías diz. E através de Yeshua, o Mashiach, toda a terra é abençoada. E os crentes em Jesus hoje, Yeshua, podem, Paulo, Romanos 11, são enxertados na oliveira que é Israel e participam da mesma seiva, das mesmas bênçãos, das mesmas promessas. Então, Deus amou Israel porque amou as nações. É porque Deus amou as nações, Ele amou Israel. Isso é fantástico, diga. Isso é fantástico. Porque se os animais forem estéreis, onde é que está a vaquinha, onde é que está o leite? Ela só pariu, nasceu e nunca pariu, acabou o rebanho. Cadê o fator da multiplicação? Então, meu irmão, toda bênção é para multiplicar. Verso 15. O Senhor desviará de ti toda, diga, toda. Não sou eu que escrevi, mas o Senhor escreveu. O Senhor desviará de ti toda enfermidade, roli. Não porás em ti nenhuma das doenças dos egípcios. Pragas. Isso aqui é uma praga do Brasil? Corrupção. Eu lanço essa palavra hoje, gerações dos meus queridos compatriotas brasileiros. Deixem, exortem, punam seus filhos se eles são corruptos. Porque isso não pode continuar. Todo mundo é corrupto, inclusive a igreja. Ô, gente, é incrível.
O espírito de corrupção está tão dentro do brasileiro que tudo é normal roubar, é normal, é a lei de Gerson, ser mais desperto, passar o outro para trás. Roubar. Irmãos, nós temos que erradicar, erradicar esse espírito de corrupção, e ela anda junto com a idolatria. Você pode ver que quando o povo é idólatra, é ladrão. Quando o povo cultua um só Deus, ele deixa de roubar. É incrível. É incrível, as coisas andam juntas. Da mesma maneira que quando há idolatria, há adultério. Você já viu isso? Os povos idólatras de vários deuses são mais adúlteros. É uma coisa para a gente estudar. Vamos continuar. Versículo 16. Consumirá todos os povos que o Senhor te entregar, e não servirá a seus deuses, para não haver moquesh. Diga, moquesh. Laços. Ei, diga, ei. Fantástico. Deus manda eu multiplicar, mas Ele tem que me desembaraçar dos laços que virão. Os demônios, os inimigos, os opositores. Então eu não pode haver laço. Mas quais seriam esses laços? Um dos princípios do sucesso na conquista do reino é saber, diga, é saber cortar os laços. Os laços. Moquesh, os laços. Quais seriam esses laços que roubam a bênção? Vamos ver? Olha só o que Paulo fala lá em... Baixa a cabeça, Jorge. Isso. Laço humano. 2 Coríntios 6,14 fala o que os crentes não gostam de ouvir. Ah, que o rabino é estressado, ele é nervoso. Eu fico nervoso mesmo com essas coisas. Vai casar. Rabino, esse aqui é o meu príncipe encantado. E a fé dele, como é que está? Não, rabino, ele é gente boa, ele é jogador de vôlei, ele foi da seleção de natação, olha, o cara é bom, ele é bacana, e a fé dele? Não, rabino, agora não, ele vai converter. Não faço casamento, não faço, não precisa nem entrar aqui para me apresentar, viu? Eu não faço. Porque a palavra fala... não colocasse em julgo desigual com os incrédulos. Quem bebeu dessa água? Eu. Pouquinho, né? Água é vida. Não colocasse em julgo desigual com os incrédulos. Namoro, casamento, parcerias, sociedades. E vai tudo aí. A Bíblia fala nesse versículo, que união pode haver as trevas com a luz? Não dá. A Torá ensina isso. Lembra de 3 sábados atrás, a Parashá Balaque? Quando o demônio viu, através de Balaão, que não conseguia amaldiçoar o povo, fizeram tudo, não tinha jeito, o que eles fizeram? Mandaram mulheres, as melhores mulheres, escolhidas a Mis, né? Escolheram as Mises, lá dos moabitas, vai lá e provoca os judeus. A ordem é dar bola, dar trela. E elas foram, eu fico imaginando aquelas mulheres desfilando. Eu acho que elas não tinham esse passo de ficar assim, não. Eu acho que elas foram andando normal. Porque o modelo não anda, plana, sei lá o quê, um ET, não sei. Desculpa aqui, mas eu estou só fazendo um choque. Como é que a gente vê as coisas? Essas mulheres foram seduzir para quê? Para fazer uma geração de incrédulos. E um deles já falou, isso aqui é o maná. E pulou para lá, Cosbe. E Finéias o matou dentro da tenda. Ele e a mulher que estava debaixo dele. Pum. Mas que Deus é esse que mata? Agora você consegue entender um pouquinho o propósito de Deus? Não está na morte, mas está na vida. Preservar uma geração. Porque aquele povo pagão, idólatra, politeísta, acabava, Israel nem teria chegado na terra de Canaã, nem haveria Yeshua, nem haveria salvação, não haveria nada. A história de Israel acabaria no deserto. Tem certas decisões na sua vida, corte o laço.
corte com esse sócio que você está cansado de saber que não vai dar certo. O seu sócio não é crente. Eu tenho visto pessoas aqui chorando. Essa semana me aconteceu isso. Mulheres com lágrimas nos olhos. Rabino, eu não te ouvi e montei sociedade. Agora estou na justiça para receber. Eu falei, mas eu falei para não fazer. Mas ele era tão bonito, ele era tão bom, ele era tão bacana, ele falava tão lento, tão manso. Não pode, irmão, não pode. Se você não for radical em certas coisas, você não pode ser intolerante, mas radical com as coisas de Deus, você tem que ser. Porque senão você fica mesclado, você fica, parece, mas não é. Você vira crentex. Parece crente, mas não é. É o que mais tem nas igrejas aí. Parece, mas não é. Segundo o laço das coisas, que laço com pessoas. Efésios 5 e Timóteo 5 fala de laço das coisas, sociedades, cumplicidade dos pecados dos outros. Essas obras, essas coisas, não pode ter irmãos. Não pode haver essa sociedade, você não pode ser cúmplice do pecado do outro. Isso acontece muito com as mamães que idolatram seus filhos. Os filhos pecam, mas é meu filho. Não, ele não fez por mal. Não, ele não tinha intenção. Então ela fica acobertando o pecado do filho. Então você não pode acobertar pecado de ninguém, nem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua esposa, dos seus filhos. E você tem que ser sério e dizer, claro e franco, olha, você faz isso, mas eu não sou um com você nisso. Você está chegando 5 horas da manhã em casa, mas eu não estou nisso, tá bom? Eu não estou na balada, entendeu? Eu não estou nessa maconha, entendeu? Eu não estou nessa má amizade. Você não pode enforcar o filho, mas você pode falar. Agora, não adianta bater, já é maior de idade, aí complica, né? Criança, você ainda pega uma varinha, mas adulto. Terceiro laço, maldições passadas não podem mais existir em nossa vida. Gálatas 3,13, não precisamos esperar... Bom, ele se levou todas as maldições na cruz, Gálatas 3,13. E Êxodos 20 fala que você estando nele... Aliás, Gálatas fala que você estando nele, ele leva consigo as maldições. Então você não precisa esperar as maldições de Êxodo 20, que vai cumprir de 3ª a 4 gerações, entende? Deus é tão bom, diga comigo, Deus é tão bom, que a bênção lhe deixa 1000 gerações, daquele que chamar, ouve e guarda. Mas a maldição do seu avô, do seu bisavô, ele sem você pedir, sem você converter, ele corta. O que é isso? Graças a Deus. Porque mesmo se eu não fosse crente, do meu trisavô já não tenho mais nada, porque pela misericórdia Deus já cortou sozinho pela palavra dele. Agora, qual é o segredo? Esperar 3, 4 gerações? Não. Aceitar Yeshua hoje e converter e nascer de novo e ter suas maldições quebradas. Amém? Vamos continuar? Então vamos. 4º laço, as portas da alma. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Laços da alma. Entram pela visão, audição, tato, paladar, olfato, aquilo que vê, aquilo que ouve. É um laço, irmão. Irmãos, vocês por acaso ouvem mentira na televisão? Vocês por acaso têm ouvido as mentiras das propagandas políticas? Você por acaso viu nossos governantes, antes da eleição, falarem coisas e agora fazerem outras? Então era mentira. Eu não posso ser conivente com essa mentira. Então eu vou para a rua? Não necessariamente, mas você tem que ter uma consciência do que você tem que fazer o melhor. Aquilo que contamina, olha para mim, a alma do homem, a mente, as emoções, é que nem uma esponja. Já viram aquela esponja de borracha que as mulheres usam na cozinha? Se há em cima da mesa Coca-Cola derramada, vem a mãe, passa aquela bucha, né, aquela esponja de borracha, e chupa todo aquele líquido que estava sobre a mesa, se é leite, se é Coca-Cola, se é café, se é o que for. Não é assim? A bucha, ela se embebe do meio que está sobre a mesa. Se é água, assim é a nossa alma. A nossa alma se embebe, ela encharca do ambiente que você está.
Vai trabalhar perto de uma pessoa nervosa, estressada, pessimista, derrotista, cheia de ódio, de mágoa e ressentida. Aquilo pega na sua alma. Ah, mas está vendo? É um laço. Irmãos, eu não vou falar disso aqui porque acabamos de fazer um seminário sobre sendo livre no Messias, mas eu vou dizer, vamos fazer um trato. Vamos cortar os laços hoje, vamos? Tem laço de pessoas humanas, tem más amizade que já era, Deus está falando, corte essa amizade. Por que você não cortou, irmão? Por que você não cortou, minha irmã? Estou nem falando em namoro, estou falando de amizade. Tem que cortar. Laço dos negócios, das obras, com gente ruim. Para que você vai andar com gente ruim? Isso vai ser laço para você. As maldições, para que você vai herdar a maldição se você está em Cristo e Yeshua já tirou essas maldições? E as portas das almas dependem de você. Vamos fazer uma coisa hoje? Se na sua casinha, no seu guarda-roupa, tiver aquelas cartinhas antigas, tiver aquelas coisas, aqueles amuletinhos que você ganhou, tiver cartinha do primeiro namorado, retratinho, se tiver algo guardado lá, aquilo está sendo um laço para você. Ah, Rabino, não mexe no meu CD de tango. Esse eu não quebro. Eu não estou mandando você quebrar CD de tango, mas tem tango que você está apegado, não é o CD, é a letra do tango. E fui traído. Para que você vai curtir isso? E me traiu 10 vezes. Para que você vai curtir isso? Ou certas músicas de cantores famosos no Brasil, que vão falar letras que não é legal. Tá certo? Precisa falar o nome da música? Não precisa. Então, meu irmão, vamos desfazer dessas coisas. Livros de nova era, livros que foram dessa teologia, nem teologia é, né? Falsas teologias, falsas doutrinas, falsas filosofias, filosofias orientais. Tá certo? Tem tanta coisa que é laço. Não é verdade? Vão queimar isso hoje. Vão fazer uma faxina. Lembra que o 8 de agosto está sendo o dia da virada. E o número 8, por acaso, aqui, né, se hoje, dia 8, eu falando essa palavra, 8 é Shemini em hebraico, oitavo, quer dizer redenção. É o número de Yeshua, 7 o número de Deus e 6 o número do homem. Então hoje nós estamos falando em Yeshua, que quer tirar o seu laço. Eu não vou falar mais sobre isso, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo deve estar falando ao seu coração agora, aquele lacinho que está lá na sua casa, aquela simpatia que você guarda. Aquele, entre parênteses, feitiçozinho, que você não vê, mas é. Precisa ser queimado, precisa ser desfeito. Verso 17, diz assim: se disseres ao seu coração, estas nações serão mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Quem entendeu a frase, levante a mão. Quem não entendeu, levante a mão. Pode levantar, que eu sei que a maioria não deve ter entendido isso. Parece que é fácil, mas não é. Vou explicar. Olha o que Deus... Nós estamos falando de bênçãos, tá bom? Se ouvir e guardar, estão pegando o raciocínio. Eu já estou no versículo 17. Comecei no 3º. É só bênção. Se ouvir e guardar. Então, se você ouve e guarda, ele fala assim, olha, eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar. Mas você tem que falar aquilo que eu quero ouvir. É o que Deus está falando com esse versículo. Eu vou te abençoar, mas você tem que falar aquilo que eu quero ouvir. Porque se você falar assim, como eu posso desapossar aquela nação, como eu posso derrotar o meu inimigo? Se você falar isso, porque você duvidou. Então você está ofendendo a Deus, você está pecando contra Deus. Porque quando ele manda multiplicar, ele já põe os negativos também. Mas o que ele quer? Você acha que Deus precisa da sua palavra? Não. Mas ele precisa que você prove para ele que você é bom. Prove para ele que você tem uma aliança com ele. Prove para ele que você vai vencer o pecado. Prove para ele que você é forte. Você tem que dizer isso nessa manhã. Diga, eu sou forte.
Nunca diga, fala, nunca diga. Como posso, Senhor, destruir essas nações mais poderosas do que eu? Entendeu? Você tem que falar, não diga isso. O que Deus está falando? Eu vou lhe falar. Deus está construindo a sua fé através da palavra dele ou das nossas palavras? Cuidado, fiz uma pegadinha. A maioria já caiu. Vou repetir. Deus quer construir a sua fé com as palavras dele ou com as suas palavras também? É claro que ouvir a voz de Deus, a fé vem. Isso é o dom da fé. Mas aqui no contexto ele fala, eu quero ouvir a sua boca. Por isso Paulo fala, quando você estuda a Torá, você entende o Novo Testamento de letra, que a palavra está no seu coração, se disseres que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, serás salvo. Por quê? Por que Deus tem que falar? Por que Deus? Ele não está vendo? Claro que ele está. Mas ele precisa da sua palavra. Porque com as minhas palavras, eu construo a minha fé nele. Entendeu? Quem entendeu? Muito bom. Não temerás, lo-tirá. Lê o Luiz aqui. Lo-tirá. O que é isso? Não temas. Quando você for tomar a posse, quando você for tomar a bênção que chegou para a sua vida, não haverá inimigos mais poderosos do que você para destruir você. Ô, irmãos, eles copiam os meus símbolos. Esses piratas messiânicos aí, e evangélicos, muitos piratas, copiam as minhas palavras. Eles vão para o YouTube e colocam os mesmos títulos das nossas ministrações para ganhar ibope. Eles sabem que nós temos 20, 30 mil, 40 mil visitas. Aí aquele que não é nada, coloca o mesmo tema. Para que quando você abrir no YouTube, com aquela palavra, aparece ele. E aí você é obrigado a... O que esse cara está fazendo aqui? O mesmo título que o Rocha Mateus pregou, Divindade de Yeshua, pum! Ele está lá embaixo esperando você clicar nele. Precisa eu comentar alguma coisa a mais? São piratas. Então, não temerás. Pode roubar meu símbolo, roubar minhas palavras. Lá no Paraná tem um cara lá que tem meu sobrenome, fala que é meu primo, vende livro das igrejas, ganha dinheiro em meu nome. Pirata. Entendeu? Não temo você. Porque aquele que Deus levanta, só ele pode destituir. Tá bom? Nada vai destruir. Nada vai destituir. Versículo 19, lembre-se dos meus sinais. Porque olha como é que Deus é bom. Se você chamar e chamar, se você ouvir e guardar, você tem que lembrar dos meus sinais. Por quê? Vai haver dias, diga comigo, vai haver dias que eu vou ficar mais fraquinho, que eu vou ficar mais cansadinho, que eu vou ficar mais estressadinho. Não é verdade? Você não consegue ficar na proa o tempo inteiro com a cabeça erguida. Tem dia que a gente levanta meio para baixo. Certo ou mentira? Verdade ou mentira? Certo. Nesse dia, ele fala, lembre-se dos meus sinais, das minhas maravilhas. Hayad Hazeká, mão forte e braço estendido, eu tirei você. Eu arranquei você daqueles motéis do anel rodoviário, entendeu? Eu arranquei você das drogas, eu arranquei você do adultério, eu arranquei você da falta de caráter, arranquei você das más amizades, arranquei você das trevas, eu arranquei você do Egito. E ele arrancou, como o povo hebreu, com a mão forte e o braço estendido. Amém, meu irmão? Como é que você foi arrancado das trevas? De quem? Dele. Confie nele. Eu sei que estou passando por dias difíceis, mas eu sei que ele está comigo. Eu sei que ele está comigo. Eu posso não entender por que passo por tanta dificuldade, mas eu sei que ele está comigo. Eu sei que eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas ele fala, o meu cajado estará lá com você, e eu o sustentarei, eu terei você no meu cajado, e eu sustento você. Amém. Gente, isso é que nos dá fé, senão você sai mudando de igreja, mudando de doutrina, não é verdade? Então, lembre-se disso,
Lo Taaretz. Não te espante. Não assuste. Ai, Rabi, o Armagedon. Eu escutei na internet aquele vídeo chamado Blue Team. Blue. Bean. Ou seja, esse vídeo que está rodando aí, que a NASA vai fazer, cruzar imagens altamente formadas via satélite, essas imagens vão juntar e vão materializar cenas. Jesus voltando, Satanás reinando, vai aparecer. É possível? É possível. Tem tecnologia para isso? Tem. E aí, qual que é o propósito dos iluministas? Fazer com que o povo simule o arrebatamento. E aí vai aparecer Jesus pelos satélites com as imagens, você vai olhar para o céu, vai ver Jesus falando, e falando. Eles vão fazer numa frequência que os seus ouvidos ouvem todas as línguas. É possível tecnologia? É. E por que eu estou falando isso? Estou falando isso, você não te espante. O que eu imagino que esses satanistas vão fazer, iluministas vão fazer? Para implantar o anticristo, o sistema do anticristo. Eles vão fazer isso, vai aparecer Yeshua lá no céu, você vai olhar aqui, olha ele, e você vai ouvir a voz dele. Mas não existe, aquilo é só imagens. Vocês estão entendendo? É como se fosse uma projeção de tela. Vai juntar a imagem do céu, vai juntar satélite para fazer uma imagem e ela vai aparecer. E aí, Jesus vai falar, minhas ovelhas, Ani Yeshua, eu sou Yeshua. Olha, houve um erro bíblico, eu não vou arrebatar ninguém. Então, o anticristo vai usar, pode usar, esses mecanismos para desconverter a muitos. A Bíblia fala, em Mateus, que se ele não abreviar esses dias, muitos de nós se perderiam. Muitos de nós dariam ouvidos à doutrina de demônios, não é o que está escrito? Então ele já me falou, pode vir a NASA, pode vir os iluministas, pode vir a ordem mundial fazer esses negócios. Eu posso ver nas nuvens lá Yeshua. Eu vou falar, ó, Senhor, desce daí, porque eu não vou acreditar no você, não. Se é o Senhor que morreu por mim, o Senhor vai me manifestar de outra forma. Tá certo? Então você tem que estar preparado, não te espante com o que virás. Deus lançará fora os seus inimigos. Meat. Diga, meat. Como é que Deus vai lançar fora os seus inimigos? Meat. Pouco a pouco. Irmãos, olha para mim para encerrar. Aqui há uma revelação. Muitas vezes você está com o inimigo, um opositor, tem que sair, tem que acabar hoje. Ele vai fazer isso, meat, pouco a pouco, ele vai tirando um. Porque se Deus tirar todos os seus inimigos, você vai ficar tão vaidoso, não tem problema mais, aí você começa a fazer bobagem. Então ele vai deixar um cão de guarda ali perto de você, né? Diz a Bíblia que o profeta Ezequiel, acho que é Ezequiel, quando orava, Satanás ficava do lado dele para tirar as bênçãos. Então, meu irmão, tem que entender que pouco a pouco ele queimará o ouro e a prata das imagens, para não ter laços, moqueche, maldições. Para encerrar, todas as mitzvot se resumem em observar, fazer, guardar, multiplicar, não é? E aqui, baseado nesse versículo, que eu tenho aquele chavão meu, né? Ver para crer. Lembram? Eu falava isso quando a Adriana era adolescente. Cadê a Adriana? Está vendo, Adriana? Na sua casa, você lembra disso? Você era adolescente, eu falava, ver para crer. Crer para planejar. Planejar para ter. Ter para dar. Então, toda a vida nossa tem um processo. Se eu não me vir médico, se eu não me vir engenheiro, eu nunca teria sido engenheiro. Se eu não me vir um comerciante, nunca teria um comércio. Então tudo começa no ver. Você tem uma imagem do que pode ser. Aí você começa a crer que aquilo é verdade. Aí você começa a planejar, estudar, não é? Você começa a construir. Eu gosto de ver quando eu dou uma volta aí de carro, às vezes passo num topo de uma montanha, eu penso, puxa vida, se eu tivesse dinheiro, eu faria uma casa lá naquele topo. Aí passa 1 ano, 2 anos, eu passo lá, a casinha lá.
Alguém teve a mesma ideia, não é verdade? Então, aquele cara que... Né? Então, ver para crer. Não, eu creio que eu posso ter um dinheiro e comprar aquela casinha e fazer. E como é que eu vou fazer a casa? Vou fazer o telhado assim, vou fazer assim, vou fazer... Isso é planejar. Isso vem do ver, vem do crer. E quando você crê, faz. Tem que fazer. Obras, mãos à obra. Não é só o intercessor orar para acontecer, não. Porque os crentes pensam errado. Não é? O intercessor vai orar e eu vou ter tudo. Não é assim, não. Você vai fazer. Não é? Aí você faz. Depois que você faz, você tem. Quando você fez um curso de engenharia, você tem o diploma de engenharia. Não é verdade? Quando você fez um curso de medicina, você tem o diploma de médico. Então você tem. Para você ter conhecimento, você tem toda essas etapas anteriores. E depois que eu tenho, agora eu posso dar o meu conhecimento. Ou posso cobrar. Também é lícito cobrar, pelo que você sabe. Não é verdade? Então vocês estão vendo, eu me baseio nisso aí, viu, gente? Para multiplicar e possuir. 40 anos o povo foi humilhado, foi no deserto, para quê? Para humilhar e provar a fé. Lembra que eu falei para você que Deus quer te provar? Diga nessa manhã para encerrar, eu não vou cair, eu não vou pecar, eu não vou ceder, eu não vou entrar nessa. O Espírito Santo está falando aí para você agora. Pode ser um negócio, pode ser um namoro, pode ser um casamento, não sei, uma sociedade. Mesmo no deserto, no mundo, Deus nos sustenta e não deixa nosso pé inchar nessa caminhada. E eu te pergunto, o que tem feito o seu pé inchar? Desemprego? Incompreensão do marido? Tristeza? Solidão? Falta de carinho? Hein? Isso está inchando o seu pé, rapaz. Mas Deus não deixa inchar. E por que você está deixando? Vocês estão vendo que Deus mexe com a nossa fé, com as nossas palavras? Ele sabe a minha necessidade, Ele sabe o meu coração. E agora Ele fala, Deus corrige quem ama. Quem é que falou essa frase lá no Novo Testamento? O autor de Hebreus 12:5 falou a mesma frase da Torá. Lembra que eu falo que o Novo Testamento repete a Torá para quem conhece? Ele fala lá, Deus corrige quem ama. O pai que ama o filho, ele vai exortar o filho, ele vai corrigir o filho. Vai ou não vai? Ah, não, eu te amo, deixa ele fazer o que quer. Uma vez eu conto esses casos, mas já tem muitos anos. Quando eu converti, eu comecei a mudar a vida das pessoas, a minha e dos outros. Eu via tanto erro. Aí eu cheguei na casa de uma irmã, falei, ei, irmã, o seu menino está com uma talhadeira e um martelo furando o piso da cozinha. Ela falou, deixa, ele está pesquisando. É aquela mamãe falou, não, deixa, depois eu troco o piso, mas deixa ele pesquisar. Tem gente que pensa, então são pensamentos, falsos conceitos. Não é verdade? Então, Deus corrige a quem ama. Ah, se fosse comigo, me dá uma chinela aqui, quem vai ver quando é que ele vai furar? Não é verdade? Não pode, Deus corrige a quem ama, não pode ser. E nós estamos criando estou encerrando, nós estamos criando em nossos lares monstrinhos. A começar pelo excesso de presente e brinquedo. O menino tem excesso, o menino não sabe mais. Onde impor os brinquedos. E os pais dando, vai campeão, vai meu herói, super hero. Super hero, e chama ele de super. Então, o menino vai só inchando. Ele acha que ele é o super hero, que é o super herói. Ele já anda até assim na rua. Qualquer hora ele voa, igual o Batman, o Homem-Aranha. A gente é um perigo. Então, criança não é super-herói, não. Ó, você errou, você está errado, entendeu? Da próxima vez você lambe. Tem que ser um pouquinho duro, entendeu? Como é que é? Então o menino não pode deixar, não, está pesquisando. Campeão. Ele nunca vai saber perder, tá certo? O pai que é verdadeiro fala, você é campeão quando você se esforça para ser, mas se você não é campeão, você vai ser um perdedor. E faz parte da vida perder também, não só ganhar. A educação da Torá é outra. Para encerrar, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, diga, vamos ler o versículo 7 e 8, terra de ribeiros, de águas, de fontes, mananciais profundos, que saem dos vales da montanha, terra de trigo, cevada, vides, figueira, romeira, terra de oliveira, azeite e mel. Quantos minutos eu tenho? Quantos minutos eu tenho?
10. Irmãos, olha para mim. Diga fantástico. Fantástico. O que a Bíblia falou? Tâmara, mel, uva, né? Olha aqui, olha, vamos entender a linguagem bíblica. Deus compara o homem com uma árvore do campo, no 20:19. E no verso 8:7, nós temos 2 grãos e 4 frutos. Vamos ver isso aqui na linguagem hebraica? Vamos. Porque é uma bênção que ele está te dando. Você tem que entender a bênção. Vamos lá. Quem está preparado, diga amém. Amém. Grãos, trigo e cevada. O que é isso? Pão, farinha. Alimenta o nosso corpo. Qual era a bênção do pão que Yeshua dava? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Olha para minha mão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Quantas palavras? 10. São as 10 operações que você faz para colocar o pão na sua mesa. O que Deus está falando? Eu dou a água, eu dou a terra, e você faz o resto. Esse entendimento os crentes não têm, porque está acostumado no culto de prosperidade, entendeu? Ir lá buscar. Ele não tem, em geral, o cristianismo, essa ideia dessa parceria de Deus. Então Deus dá a água e a terra, mas você vai fazer o pão, entendeu? Seu crente Jiré. Que Adonai Jiré, né? Ah, o pai vai dar. Preguiçoso. Deus dá a água, o sol, a chuva, né? A chuva, a água, o sol, a terra. Mas você vai o quê? Não. Primeiro você vai arar a terra. Depois que você ara, você vai semear. Depois que você semeia, vai regar. Ou Deus manda água. Depois que você rega, vai nascer a plantinha, mas nasce também as ervas daninhas. O que você faz? Podar, desbastar, para deixar a plantinha do trigo subir sozinha. Sem veículos estranhos para roubar a energia dela. Depois ela vai florir. O que você faz? Você vai ceifar. O que é ceifar? Colher. Depois que você colhe o grão de trigo, o que você faz? Número 7, hein? Você vai joeirar, peneirar. Depois que você peneira, você vai torrar no forno. Depois que você torra, você vai o quê? Moer. Depois que você moe, amassa. Depois que você amassa, assa. Deu 10 operações. E agora o que você faz? Come. É milagre ou não é? É. Mas os nossos olhos evangélicos cristãos não veem milagre nisso. Porque costumou, igual aquele menino, pegar o brinquedo pronto. Mas é milagre. Por isso, a gente, com o costume hebraico, nunca pega nada sem abençoar e pôr na boca, porque aquilo é um milagre. Uma semente de trigo estava morta. Estava no estado potencial latente, não é? Latente, não havia vida. Mas se você der condições da vida, ela vai nascer sozinha e reproduzir. Quem pôs aquele DNA no grãozinho de trigo? Quem pôs aquela sequência de DNA para fazer tudo certinho na hora certa? Quem? Deus. Por isso é um milagre. Quando você pega um pão na sua mesa, você tem que agradecer. Então, o grão fala alimentos do nosso corpo, da nossa alma. Porque eu como pão, não só estou ficando com energia, com proteínas e vitaminas, mas a minha alma está sendo abençoada. As minhas emoções, a minha justiça a Ele está sendo adorada. Isso é uma forma de adoração. Você acha, os crentes acham que adorar é cantar corinho e bater esse baixo alto, essas baterias terríveis. Se eu pudesse, eu destruiria todas. Com perdão da equipe de louvor, se eles deixarem. Se não deixar, vai continuar. Por quê? Porque você tem que aprender, ao comer um pão, você está adorando a Deus. Ninguém diz amém? Amém. Não entenderam o que é o pão? Vou repetir tudo de novo. É o milagre de uma semente estéril, não estéril, uma semente morta virar vida.
assim também é comigo. A palavra de Deus é a semente que bate o meu coração e me traz. Uva, alegria. Lembra que falou de uva lá? É uma revelação, espírito e alma. Juízes 9, 13, Salmo 104, fala que o vinho alegra, o azeite reluz e o pão fortalece. Resultado, no conceito judaico, envolvimento, relacionamento. Então, não há como haver relacionamento sem alegria. Então, quando você quer ficar triste, emburrado, não é? Aborrecido, você está perdendo o relacionamento. Não é verdade? Já viu isso? Estou de mal. Perde o envolvimento, o relacionamento. Figo, aspecto poderoso e destrutivo. Nossa capacidade de agir para o bem e para o mal, segundo a tradição judaica. Por isso que o figo é o símbolo da Torá. Por quê? Ele dá resultado, simboliza a Torá, a nossa capacidade de agir, bem ou mal, bênção ou maldição. Está certo? Você decide, você escolhe. Então o figo é essa força. Não é? Você sabia que o figo, doutor Francisco, tem um poder cicatrizante? Por isso que o povo passava pasta de figo nas feridas, na guerra, levava figo, né? Então, que a Torá reconstitui tecidos da alma, da mente. Amém? Romã, antítese do fígado, representa a nossa capacidade de superar nós mesmos. Irmãos, olha que bênção. A bênção de eu superar a mim mesmo é bênção. Então eu tenho que aprender a superar a mim mesmo, vencendo obstáculos, somatório de boas ações, virtudes isoladas. Resultado, esforço, luta. Simboliza os 13 mandamentos, mitzvot da Torá. 613 mandamentos, desculpe. Está certo? Irmãos, é fantástico, diga. Vamos continuar? Para encerrar? Azeite. Esse todo mundo sabe. O que o azeite faz? Faz feijão, afoga arroz, o que mais? Vamos começar a espiritualizar um pouquinho aí o azeite. Hein? O que o azeite faz? Eu acho que eu pulei aqui, espera aí, na minha... Romã. Falei, né? Ok, falei. Então é o azeite mesmo, né? O azeite dá resultado só quando pressionado. Amém, meu irmão? Por que você não ora assim nessa manhã para encerrar? Ó Pai, mande uma prensa para me pressionar. Mande alguém, prensa de azeite, para me moer, para me apertar, para acabar comigo, Senhor. Acaba comigo que eu quero ser acabado. Essa é uma oração inteligente, você está rindo aí, mas sabe por que você está assim, sem receber muitas vezes? É porque você não foi apertado, você não foi prensado. Porque são os moinhos da vida que nos fazem melhor. Vai viver com uma mulher, não é meu caso, uma mulher briguenta. Você fica bom em briga. Ou você fica bom na tolerância. Se ficar bom na briga, vai separar. Se ficar bom na tolerância, vai continuar. É a arte de permanecer casado. Não é, dona Onça, que está me ouvindo aí agora? Vai tratar seu marido melhor, dona Oncinha. Brava demais da conta. Mulher brava, senhor. Eu até arrepio. Mas elas fazem melhor. Se você souber tirar dessas pessoas que são prensas na sua vida, se não fossem os chefes que eu tive, alemães, eu não seria o que eu sou hoje. Cada um me exortou, cada um me prensou numa área. Se me prensar mais, eu não aguento. Eu chuto o balde. E só para encerrar, vou contar um casinho aqui. Eu trabalhava no terceiro andar de um prédio muito comprido. Aí, quando foi um dia lá, os alemães pressionando, aquela crise de 83, que nem quem era nascido não lembra, mas foi a crise do petróleo violento. E aquela crise, e os alemães, e tem que dar resultado, e a prensa que estava comendo solta ali e tal, e a gente não estava aguentando, a gente olhava para o alemão, arrepiava, sonhava com o alemão, escovava dente, via o alemão escovando. Você fica paranoico com aquele prensa, aquela pressão horrorosa. E aí, de repente, eu no terceiro andar, escutei um barulho. Eu falei, está caindo um prédio. Sabe o que foi? Um outro brasileiro lá, tinha um capacete dele. Chegou lá,
no corredor do segundo andar, aquele corredor comprido. Ele pegou o capacete de aço e falou assim: "Tô ficando doido!" Aí fomos lá, ele surtou por causa do chefe, o alemão do segundo andar. Aí fomos lá, exortamos o alemão: "Pô, maneira aí que o cara tá ficando doido, pô. Seja a prensa para ele, mas devagar, né?" Então, a primeira prensa, sai o azeite puro, o azeite bom, né? Agora, apertar o caroço é o azeite impuro, né? Vai sair coisas ruins também. Então, é o óleo da unção que gera luz. Então, o azeite é para gerar luz. E para encerrar aqui, ó, a tâmara representa a capacidade de dar. Diga, dar paz, tranquilidade, perfeição. É o Salmo 92:13 que diz: "O justo de Sadique florescerá com uma tâmara." É o nosso estado relaxado, não pressionado. Irmãos, diga, fantástico. Ao mesmo tempo que eu preciso de uma prensazinha para produzir um azeite melhor, eu preciso também de uma tâmara para adoçar a minha vida e não me pressionar, para que eu produza no meu estado relaxado. Moral da história: o homem produz sob dois estados, duas condições: ou pressionado ou relaxado. Qual que é melhor? Qual que é melhor? Os dois. Porque só relaxado não vai produzir. Só pressionado fica estressado, fica doido e joga o capacete e chuta o balde. Aí não completa a obra. Eu preciso dos dois. Então diga comigo para encerrar. Vamos ficar de pé. Diga: uma prensinha, Senhor, pode mandar para a minha vida. Mas também, Senhor, mande uma tâmarazinha para a minha vida. Né? Manda uma tâmarazinha para a minha vida, para que o meu estado relaxado, não pressionado, eu possa produzir. Agora, Senhor, diga agora, Senhor. Lembra que eu estou lendo o versículo de Deuteronômio 8, né? E agora ele fala mel. Mel é bênção? É. Mel é bênção. Por quê? O resultado de uma grande transformação dos pólenes, das flores, das árvores, um inseto, uma abelha, transforma tudo em algo doce. Muito doce. Puro. O milagre da transformação do pecado para a redenção. Não é assim? Que a pessoa amarga, cruel, má, que muitas vezes nós éramos injustos, agora no Senhor Yeshua, no poder transformador da palavra, nós transformamos aquilo que era pecado em redenção, em vida. Aquilo que era impuro, nós transformamos em algo puro. Alguém é o agente deste processo transformador? Sim ou não? Sim. Quem é ele? Yeshua HaMashiach. Amém?